Flavinha. Já chamei a Sâmia, que ela já chegou aqui. Vamos torcer, Sâmia! Ô, Paulo, tudo bom? Tudo, minha querida. Sempre muito bom encontrar com você, mesmo que de maneira virtual. Que prazer estar aqui com você. Isso, hoje somos aqui o povo da Soperge, aqui no Rio de Janeiro, para receber brilhante pessoa, brilhante profissional que você é, e para contar Obrigada. um pouquinho da tua história e para contar para a gente como é que é a estrutura do serviço de psicologia, né, do Uhum. Comitê Olímpico Brasileiro. Então, Sim, Sâmia, em nome da Soperge, eu te agradeço, né, por ter aceito esse convite. Eu sei que é uma sexta-feira e geralmente sexta-feira é mais agitado para todo mundo, mas a gente está vivendo um sim. momento aí complicado, então a gente está aproveitando essas brechas para poder caçar essas pessoas que são boas demais e que estão aí fazendo um excelente trabalho. Então eu vou começar Hum. pedindo para você se apresentar, Sâmia, e contar um pouquinho da tua história, como é que você foi parar na psicologia do esporte, que também é uma curiosidade minha. Tá, vamos lá. Eu quero agradecer à Soperge, a você, Paulo. É um prazer estar aqui. Quando eu vi que você era o mediador, da live, eu fiquei muito feliz. Porque sempre Eu que a gente também, se muito, encontra é muito legal, né? sempre. A gente não se encontra muito, mas quando a gente se encontra é sempre muito bom. Eu também te admiro muito, admiro o seu trabalho, você é um pioneiro da psicologia do esporte. Então, muito prazer de dividir todos esses momentos com você. Que Bom, bom. eu sempre gostei de esporte. Então, assim, na minha vida o esporte sempre esteve presente. E aí, quando eu resolvi fazer psicologia, que eu me encontrei na psicologia, acho que eu não podia ter escolhido lugar melhor para viver, eu descobri na faculdade ainda, lá na USP, que existia essa área de psicologia esportiva. Mas que na época, então a gente está falando de mais de 30 anos atrás, que eu me Melhor não formei, falar isso. Melhor não não contar. conta, né? Eu me formei em 90, mas assim, em 86 que eu entrei na faculdade e imagina, aqui no Brasil não tinha quase nada e lá fora ainda as coisas estavam acontecendo. Mas eu falei, puxa, eu acho que aqui eu posso achar um bom lugar para eu ficar, porque está unindo minhas duas paixões, que é o esporte e a psicologia. E fui estudando e tive a sorte de encontrar a doutora Raquel Kerbauer, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e que me incentivou, porque assim, naquela época, você deve lembrar muito bem, a psicologia esportiva ela não era vista com bons olhos. Parecia que a gente não fazia uma psicologia digna, né? Então, era legal ter a clínica, era legal o hospital, a escola, mas o esporte era meio assim, não era muito importante. Mas ela me incentivou, ela falou: não, se você gosta disso, se você quer pesquisar, fazer pesquisa com atleta, vamos começar. Então aí ela trouxe um livro do Gary Martin, que estava ainda, ele estava acabando de Uhum. escrever, e aí eu comecei a estudar primeiro, e tive uma sorte, eu acho que assim, uma oportunidade, na verdade, quando eu fui morar em Belo Horizonte, de entrar para a seleção brasileira de base. Na verdade, eu fui convidada para trabalhar num time da Superliga. Por um acaso, Paulo, foi assim, conversa de academia, o Olha, fisioterapeuta. Foi assim, eu sempre no esporte, né? Então, mudei para Belo Horizonte, não conhecia ninguém, falei, eu preciso ir para uma academia, e lá eu fiz amigos
e o fisioterapeuta me levou para o Teuto Vila Rica, que era um time da Superliga, que era comandado pelo Adson Lima. E o Adson era técnico da seleção de base, das categorias infantil e juvenil da seleção brasileira de vôlei feminino. E logo que acabou a Superliga, ele me convidou para fazer parte da seleção. Então, assim, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. E eu fui agarrando as oportunidades, assim, meio sem saber muito bem como fazer no começo, Exatamente. né? Eu estudava, mas não tinha nada aqui, É. né, no Brasil. E eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, conheci o Ditma Samulski, que me orientou, assim, me deu algumas orientações iniciais lá em Belo Horizonte, e fui. Acerto e erro muito no começo, né? Então, Isso foi muito, a gente viveu muito isso, né, Sâmia? Porque, é, como você mesma falou no início da tua fala, é, a gente não sabia nem o que fazia naquele momento, né? Que psicologia que era essa, né? Para que servia? Que metodologia? A gente não tinha metodologia, né? Então, tudo foi muito no ensaio e erro mesmo, como você falou, e contando, como você também teve, eu também tive, ajuda de muitas pessoas que acreditaram num projeto que também nem sabiam qual era, né? Mas pois é. meio que acreditaram. Então, assim, é Uhum. o que eu sempre costumo dizer, Samia, eu, você e outros tantos colegas, a gente tem na psicologia do esporte uma posição basicamente política, né? No sentido de demarcar um território, de demarcar uma especialidade, que até em Uhum. 2001 o Conselho Federal vem dizer que é uma especialidade. Então, isso é vitória beça para a gente, né? Que Sim. começou sem saber muito por onde ir. E aí você começou a trabalhar num clube, você ia dizendo, é isso? Na seleção brasileira de vôlei feminino. Ah, sim. Eu comecei no Teuto Vila Rica, que era um time da Superliga, que disputava lá Campeonato Mineiro com Minas, era o segundo de Minas. E depois eu acompanhei elas no final da Superliga. Nem sabia muito bem o que era isso. O vôlei ainda não era um mundo, né, que eu conhecia tanto. Eu ia assistir aqueles jogos, né, de vôlei da seleção masculina, mas eu não tinha tanta proximidade. E eu fui trabalhar na seleção brasileira. E aí, como você falou, não sabia muita coisa, mas eu fui descobrindo, assim, eu tenho, assim, pessoas que acreditaram muito, o próprio Adson, mais durão, e depois veio o Rizola, o Luiz Omar, então eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes técnicos, e Aham. seu Elcio Nunan, que é uma figura, assim, que dentro do vôlei brasileiro, ele era o gestor da base, ele acreditava muito no trabalho, e uma época a CBV quis tirar a psicologia da base. E ele foi um grande defensor. Então, ele manteve, e hoje, o vôlei, antes de eu chegar na seleção de base, passaram outros psicólogos, inclusive o Dittmann, e, então era uma tradição. E eles tentaram tirar, mas não conseguiram. O seu Elcio bancou e até hoje esse trabalho vem sendo feito na base. Então foi o meu começo ali, meio sem saber muito o que fazer, olhando para as pessoas que já trabalhavam. Acho que nessa época você já estava no Flamengo, né? Eu imagino. Já estava aí atuando, então a gente ia vendo quem trabalhava, mas a gente também não tinha muito contato entre a gente, né, Isso, Paulo? exatamente. É. E foi assim as portas foram se abrindo e eu fui trabalhando. Eu fui aprendendo e aí eu fiz o mestrado, o doutorado, sempre no esporte. Daí, com a internet bombando, a gente já começou a ter acesso a outros países e a outros comitês olímpicos que faziam esse trabalho, mas ainda era uma coisa muito assim de formiguinha, né? Entendi. Assim, deixa eu te perguntar uma coisa, Sandra. Falando em mestrado e doutorado, a gente está falando da vida acadêmica, né? Você consegue perceber se existe. É uma pergunta, tá? Você Uhum. consegue perceber se existe um vazio, um gap muito grande entre o que se propõe na academia e o que a gente de fato pode fazer com o atleta? Essa pergunta é complicada. Bom, vamos lá. O que eu queria quando eu fui para o mestrado? Primeiro que a gente sai da faculdade meio perdido.
Eu fui Isso. até já apaixonada pela história do esporte, eu precisava ir para algum lugar. Então, eu fui primeiro fazer uma residência, uma especialização no Dante Pazzanese, com psicologia hospitalar. Sim. E lá, por incrível que pareça, eu conheci o Dr. Nabil Goraieb, que trabalhava com cardiologia no esporte. Eu falei, olha só, já vim para o esporte novamente. E aí, meio Boa. sem saber o caminho, eu fui atrás da Raquel Kerbal e da doutora Raquel, que tinha sido minha orientadora de iniciação científica, e falei, o que eu posso fazer? Ela falou, vamos fazer um mestrado, né? E eu fui mais para aprender a trabalhar. Então, quando eu busquei o mestrado naquela época, era para aprender alguma coisa, para que Sim. alguém que sabia muito mais do que eu, que era a minha orientadora, ela trabalhava na área de comportamento e saúde, mas ela podia me guiar e eu descobri um pouco como fazer. Então, esse foi o meu objetivo. Mas, assim, fiz mestrado, doutorado, sempre com esse objetivo, mas nunca de ir para uma coisa de ficar na academia, porque eu gosto da intervenção, eu gosto da prática. O que Entendi. eu vejo muito, Paulo, e você também é da prática, o que eu percebo é que às vezes a gente tem uma lacuna muito grande mesmo, como você falou. Porque quem está na prática sabe as necessidades que aparecem. Todo dia a gente tem alguma coisa que aparece na nossa frente que a gente não sabe como fazer. E a gente tem que Isso. descobrir, né? Isso. E não dá para a gente pesquisar e intervir ao mesmo tempo. Não dá. Você tem que Ou escolher. faz ou não Ou, faz, não. ou você dá aula, né? Eu sei que você dá aula numa especialização, eu também tenho o meu curso, mas é uma coisa mais paralela, né? Só que a gente tem o nosso trabalho de intervenção. Se a gente quisesse ir agora para fazer pesquisa, a gente não dá conta. Isso. E eu vejo que tem sim uma distância, porque a gente vai olhar para alguns artigos, para algumas pesquisas, a gente fala, puxa, mas isso não responde o que eu estou perguntando. Isso aí já foi da década de 80. Então, hoje, a gente ainda vê algumas pesquisas sendo feitas que as respostas, elas já existem, né? Então eu acho sim, eu acho que ainda tem essa distância mas eu vejo uma tentativa de aproximação desse profissional que está na Isso. pesquisa e do profissional de intervenção. E aí a gente vai ser muito feliz. Isso, eu concordo com você. Essa última fala sua, então, me deixa muito, muito feliz, né? Porque eu também percebo isso, que hoje existe um elo muito mais forte da academia com a prática, né? Das pessoas que pesquisaram e que pesquisam ainda psicologia e se tratando desse tema da pesquisa, né, Sâmia? A gente sabe que grandes profissionais de educação física escreveram excelentes artigos para a psicologia do esporte, escreveram excelentes livros para a psicologia do esporte, mas o Sim. que me deixa muito feliz, além disso, é de que hoje existem psicólogos e algumas universidades que estão caminhando para o trabalho mais acadêmico dentro da psicologia do esporte com os psicólogos e as psicólogas, né? Não Uhum. que a gente não valide, né, o trabalho do profissional de educação física, até porque ele é o meu parceiro número um, né? Pelo menos é o que eu É. penso, né? Quando eu estou trabalhando. É aquela pessoa que tem uma proximidade muito grande com os atletas, uma pessoa mais flexível. Então, o profissional de educação física, além de trazer para nós algum subsídio, né, teórico da nossa profissão, também ajuda a gente na prática. Então, eu sempre que posso, estou trazendo profissionais de educação física para poder palestrar para as minhas turmas da universidade, para mostrar para eles que existe uma aproximação, né? Mas o que você disse para mim, eu acho que me deixa bem feliz, que hoje a gente está conseguindo aproximar um pouquinho mais o pensamento acadêmico da questão da prática, né? Porque antigamente era uma coisa bem mais afastada. E isso eu acho que a gente só tem a ganhar com esse tipo Uhum. de aproximação. Sim, eu acredito nisso. Eu acho que foi ano retrasado, não me lembro muito bem, 2018, 17 ou 18, num congresso lá em Curitiba. No final a Foi gente 18, acabou. não Foi sei. 18, né? Também não me Foi lembro. 18. Foi Foi sim. o Combip, né? E convive É, isso. e a gente estava conversando num grupo de pessoas eu conheço a Silvia Souza, que na época que eu fiz doutorado, ela estava lá na USP também, ela é pesquisadora da UEL.
e ela faz pesquisa tanto com o pessoal de psicologia como da educação física. Então, estava ela, estava o Ricardo Padovani, um outro professor que dá Uhum. aula em Santos, e a gente da intervenção conversando, e assim, não, por que não escrever um artigo juntos? Por que não trabalhar Isso. juntos, né? Mas às vezes eu vejo que a gente acaba fazendo tantas coisas que falta, às vezes, tempo para essa união, para sentar e discutir. Eu sei que aí no Rio vocês são mais organizados, né? Eu sei que vocês têm um grupo legal na UFRJ. Na UERJ, na Ah, verdade, na né? UERJ, desculpa, na UERJ, O Alberto criou lá o laboratório de neuropsicologia cognitiva e esportiva, e lá a gente vem conseguindo, sim, com os psicólogos e com os estudantes da graduação também, além de mestrado e doutorado, produzir bastante coisas interessantes. Isso tem ajudado bastante, sim. Eu acredito que isso vai melhorar, Sammy, vai dar uma alavancada a mais, né? Eu acredito com nisso. certeza. Mas agora vamos mudar um pouquinho o panorama do nosso papo, porque Hum. você precisa ensinar para nós o que se faz com o atleta olímpico, né? Como é que é? Quem é o atleta olímpico, o Sami, na sua visão? É um atleta diferente dos outros? É um atleta diferente do futebol? Enfim, conta para nós quem é um atleta olímpico, o que se faz com o atleta olímpico e como é que o COB se estruturou em termos de psicologia. Tá, então vamos lá. Bom, eu entrei, eu trabalhei na base durante muitos anos. E eu trabalhei com as meninas que hoje são adultas e muitas já estão se aposentando, né? Então a geração que eu trabalhei já está saindo do voleibol. Aham. Algumas não e algumas já estão se aposentando. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo infanto e juvenil logo que eu entrei na seleção e que passava, então, a seleção brasileira é assim, 2 anos infanto, 2 anos juvenil e depois vai para o adulto. Eu acho que agora tem até uma sub-23 e tal. E aí, trabalhando lá no dia a dia das meninas, quando o Zé Roberto precisou do apoio da psicologia para a seleção adulta, muito por aquele acontecimento de 2004, daquele jogo contra a Rússia, que as meninas ficaram assim estigmatizadas como amarelonas, ele quis trazer esse trabalho. Eu vejo que por eu já ter trabalhado com esse grupo durante 4 anos, e às vezes algumas atletas mais tempo, ele me chamou. Então eu caí, assim, era um sonho, eu tinha vontade de ir para uma Olimpíada, porque eu acho que, como os atletas têm objetivos, a gente, como profissional, também tem. E ele me convidou, e eu aceitei o desafio. E aí que eu comecei a aprender o que era um atleta olímpico, o que era uma Olimpíada. Foi minha primeira Olimpíada. Na verdade, eu fui para a Paralimpíada de Atenas, com basquete em cadeira de rodas. Então, tive essa oportunidade e a Olimpíada, a minha foi a primeira em 2008. E eu fui entendendo o que estava acontecendo. Na verdade, naquele momento, a maior preocupação era tirar aquilo da cabeça das meninas, né? E, Sim, na sim. verdade, quando eu cheguei lá, eu percebi que, na verdade, elas não eram amarelonas. Elas não tinham isso com elas. Era uma coisa mais da mídia. Então, assim, o que tem? E daí eu comecei a trilhar esse caminho. Eu acho que hoje eu estou mais pronta, sabe, Paulo? Porque, assim, eu Uhum. vi que eu fui construindo durante um aprendizado. Porque quando você começa a trabalhar com atleta, então eu tinha muita experiência da base. Quando eu fui para o atleta de alto rendimento olímpico, eu tinha um novo contexto. Então eu fui entendendo como é que aquilo funcionava. Então, em 2008, mais timidamente, e aí em 2012, a Letícia Pessoa me convidou para trabalhar com Alisson Emanuel Isso foi em para a Londres já, né? Olimpíada de foi Londres. E aí eu saí do feminino e fui para o masculino. Me facilitou muito a vida, eu brinco, né? Porque os meninos eles tiram algumas coisas do caminho, né? E É verdade, é eles verdade. eles andam em linha reta. E aí eu já, com esse conhecimento que eu tive em 2008, eu já estava mais preparada. E para o Rio, então, nem se fala. Então, o atleta olímpico, ele é um atleta. E ele é um ser humano que precisa ser trabalhado na sua totalidade. Então, a gente começa daí. Hoje eu tenho, assim, muito claro para mim que
O atleta ele precisa ser trabalhado primeiro como ser humano e depois performance. E Entendi. hoje eu vejo, né, que a gente precisa fazer isso de uma maneira conjunta. Eu defendo, junto com a Aline, a ideia da psicologia clínica do esporte. E eu estou colocando isso em prática desde sei lá, do ciclo olímpico do último para cá, e vejo que assim funciona. Porque a gente trabalha com o atleta como um todo, com a vida dele, pessoal, profissional e também com performance. E aí o trabalho dá mais certo. Então, o atleta olímpico é um ser humano e ele quer ganhar uma medalha. É claro que a Olimpíada ela tem uma certa magia, tem um significado diferente de um mundial, de um circuito brasileiro. Mas, na verdade, ele é um atleta que precisa treinar muito forte, que tem um ciclo de 4 anos, que vai enfrentar altos e baixos, mas ele tem que performar quando ele chega na Olimpíada, né? Então, assim, é a psicologia do esporte, psicologia clínica do esporte que a gente conhece. Eu acho que não tem nenhuma diferença de trabalhar com outro atleta de alto rendimento. É o mesmo trabalho, só que um vai para a Olimpíada, né? E um jogador de futebol, de repente, vai para uma Copa do Mundo, vai para a Olimpíada também, mas a gente sabe que no futebol a Copa do Mundo é a competição mais importante. Então, é trabalhar os aspectos pessoais e de performance, não deixar nenhum dos dois aspectos de lado. Eu pensei nessa pergunta com relação a quem é um atleta olímpico, sabe, assim, porque aí na minha imaginação, eu nunca trabalhei com nenhum tipo de seleção olímpica nem nada, mas na minha cabeça o atleta olímpico ele meio que carrega o país nas costas, né? Ele tem meio que essa incumbência, vamos chamar assim, diferentemente de um jogador de futebol que luta pelo seu clube, né? Ou seja, ele até pode representar o seu clube em termos de Brasil, quando tiver uma competição internacional ou qualquer coisa parecida. Mas eu penso que deve ter um ingrediente, um tempero diferente no atleta olímpico que vai para uma Olimpíada carregando a história do país dele, o momento que o país dele está vivendo, né? E com todo o contexto que esteja à volta dele. Estou errado nisso que eu estou pensando? Não, você não está errado, né? Porque o que acontece é que quando a gente vai para uma Olimpíada, a gente entra numa vila e está de uniforme e a bandeira do nosso país, é aquele sentimento muito forte de estar representando o nosso país. Sim, eu concordo com você que tem isso, mas isso eu vejo como uma coisa a mais, como se fosse bastante aspas, tá, Paulo? Mas como se fosse uma magia. Então, Sim, sim. é uma coisa diferente. Mas para o atleta chegar, ele vai ter que fazer toda a caminhada que qualquer atleta tem que fazer. O Ah, entendi. glamour, o glamour ele vai sentir lá. O peso ele vai sentir lá. Sim, também tem a questão da medalha. A medalha é muito poderosa. O sonho da medalha, a medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze, é muito poderoso. E ele faz a pessoa querer ir cada vez mais longe. Então, tem sim. E tem a questão de estar representando o seu país. Para alguns atletas, isso em algum momento pode ser um peso. Eu estava conversando com uma atleta que me falou: é muito difícil, às vezes, eu pensar que eu sou a única da minha modalidade que tem reais chances de trazer uma medalha para o Brasil. Então, é isso que você está falando. Na modalidade dela, ela é a única que tem chance de trazer medalha. E é uma modalidade que ainda não trouxe medalha. Então, isso pode ser um peso. Mas se a gente conseguir trabalhar isso e ela se relacionar com esse peso de uma maneira diferente, eu acho que isso pode acabar ajudando. Então, assim, a gente tinha muita preocupação no Rio que Olimpíadas no Rio significasse pressão a mais. Então, isso era uma coisa que lá no grupo do Comitê Olímpico Brasileiro a gente trabalhou com os atletas. Só que a gente viu que o que aconteceu foi o contrário. Um pouco pelo trabalho do Comitê Olímpico, do grupo de psicólogos e dos treinadores, mas também porque os atletas se sentiram acolhidos. Então ficou mais gostoso representar o Brasil dentro do Brasil, né? Então, assim,
os ginásios lotados, todo mundo torcendo, aquela vibração. Então, os atletas, quando entravam na quadra, no ginásio, eles entravam assim com mais um jogador em campo, né? Com mais uma força. Então, sim, tem essa representação do país, ela é importante e ela pesa. Entendi. Você estava colocando para gente que existe, eu acho que chama Time Brasil, não é isso? É. O trabalho que é desenvolvido no COB. E assim, quantos psicólogos são, Sâmia? O que esses psicólogos fazem? Como é que é o dia a dia deles? Eles só se encontram quando tem uma competição ou quando está se aproximando do ciclo olímpico? Conta para gente como é que se estrutura esse trabalho da psicologia do esporte lá. Tá, então vou te contar desde o começo, tá, Paulo? Uau, ótimo. E você fez parte desse começo. Não sei se você se lembra daquela reunião lá no COB. Não dá para Você deve... esquecer. Não dá para esquecer. Então, eu vejo, assim, desde 2008, eu vi que o COB estava tentando iniciar um movimento de trazer a preparação psicológica naquela época, e depois eu vou te contar por que a gente começou a falar preparação mental, mas assim, a ideia, eu via umas aproximações. Então, a gente teve uma reunião em 2008, no Rio, com um grupo grande, acho que tinha mais de 30 pessoas. Muita Pessoas que, gente. né, muita gente que trabalhava, alguns que já trabalhavam com atletas, outros que não, enfim, reuniu-se e não deu certo, né? Foi meio confuso, ninguém se entendia, porque Passa a naquela borracha época. nisso. Naquela época a gente, como grupo de psicólogos, não se entendia, não tinha Isso. unanimidade. Passou. Aí resolveram fazer um grupo menor, 10 pessoas. Lá no Comitê Olímpico Brasileiro a gente estava lá. Não deu certo. Aí o COB, e talvez o processo não tenha ido bem também, não tenha sido feito de uma maneira correta, porque quem comandou foi né, eram pessoas que não eram psicólogos. E aí isso, né, estacionou. Em 2012, o Bichara, que é diretor hoje de esportes, me chamou para trabalhar com uma atleta para a Olimpíada. Eu já trabalhava com a Alisson Emanuel, ele me chamou para trabalhar com uma outra atleta. E aí, quando eu fui lá, eu falei para ele, puxa, por que o COB não tem uma organização? Porque a gente é chamado, às vezes, um ano antes da Olimpíada, 6 meses antes. Ele falou, não, Sêmia, não dá certo e tal, e passou. E as pessoas continuaram a trabalhar. Então, muitas pessoas no Brasil, muitos psicólogos já trabalhando com seus atletas olímpicos, mas Individualmente. sem nenhum vínculo muito estreito com o COB. Certo. E em 2014, o Bichara decidiu criar uma equipe, né? E assim, eu vejo muito, Paulo, que algumas coisas aconteceram. Uma foi em 2008, no final da Olimpíada, algumas vitórias e algumas derrotas muito marcantes. O Diego Hipólito, a Fabiana. Então, o judoca que chorou na frente de todo mundo e pediu desculpas para o Brasil. Então, e aí o Nussmann veio naquela época e deu uma declaração de que eles iam cuidar mais da preparação psicológica dos atletas. Uhum. E em 2014, a gente teve o famoso 7-1, que de alguma maneira, sem discutir se isso foi ou se não foi, né, o que aconteceu lá, porque eu não tenho esse direito e esse conhecimento, mas o que a gente sabe é que se colocou na conta da psicologia, né, aquele 7-1. E o Comitê Olímpico Brasileiro falou, talvez seja a hora da gente começar a olhar para isso mais de perto. E o Bichara chamou eu, a Aline, a Alessandra como psicólogas e o Moreno como coach, que é um ex-jogador de vôlei, para começar a estruturar uma área de preparação mental. Então, a gente estava até inventando um novo nome, né, tentando abranger de uma maneira maior, porque a gente também teria um outro profissional que não era psicólogo dentro da equipe, e a ideia era estruturar um trabalho de preparação mental dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. E qual foi o primeiro passo? Primeiro, pensar assim, num projetão geral,
e começar a mapear quem eram os profissionais que já trabalhavam com atletas olímpicos. Então, esse foi o primeiro passo. Sim. O atleta era chance de medalha, ele tinha... você tem um psicólogo? Tem. Quem é? Fulano. Esse fulano a gente trazia para o grupo. E isso a gente foi fazendo, e nesse meio tempo, alguns atletas foram solicitando o trabalho de psicólogos, ou foram falando, olha, eu tenho um psicólogo, eu posso trazer... Enfim, a gente foi sem impor nada, mas sim reunindo o que a gente já tinha. E foram feitas reuniões, eu não sei te falar exatamente, a Aline vai saber melhor do que eu quantas foram, mas a gente fez várias reuniões durante o ciclo olímpico, e a gente tinha um grupo de mais de 30 psicólogos, 33, 35, e nessas reuniões a gente discutia várias coisas, e muito de olho na Olimpíada, para tentar um ajudar o outro. E pela primeira vez, pelo menos que eu participei, a gente viu um grupo de psicólogos esportivos unidos, né, num mesmo objetivo. Então foi muito legal. Foi muito legal. E quando teve a Olimpíada aqui no Brasil, por ser no Brasil, o Comitê Olímpico tinha algumas regalias, porque o país sede sempre tem isso. Então, os psicólogos, eles entravam na vila, naquele Day Pass, para poder trabalhar com seus atletas. E foi muito legal. A gente tem um número, eu não acho, nunca achei que psicólogo salva ninguém, que ganha jogo sozinho, que ganha Olimpíada sozinho. Muito pelo contrário, né? E também a gente não faz ninguém perder, né? Não é... Já tem muita gente para fazer isso. Pois é. Né? Então, assim, não deu certo, então o psicólogo é culpado, né? Eu acho que a gente já se sentiu muito tempo culpado, mas Sim, não claro. a gente já entendeu que a gente não tem culpa de nada. Então, assim, longe de mim achar que o psicólogo ganha ou perde, mas ele está dentro da comissão técnica. E das 19 medalhas, 16 tiveram a participação de um psicólogo. Então, isso é um número legal. Nossa, sem dúvida. E foi isso, né? Foi essa a trajetória da preparação mental que virou uma área dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, depois de 2016, a preparação mental ganhou uma área, é uma área, na verdade, faz parte do Laboratório Olímpico, e hoje a coordenadora, que é a contratada pelo COB, é a Aline Wolff. Então, a gente ainda está lá como grupo de coordenação, mas como grupo de trabalho, a gente está chamando hoje, junto com todos os outros psicólogos que trabalham com atletas para 2021, mas hoje a pessoa dentro do comitê é a Aline. A Aline é contratada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e os outros psicólogos, inclusive eu, nós somos terceirizados, a gente presta serviço, mas a Aline é contratada, e hoje é ela que encabeça a área da preparação mental. Então isso ainda continua forte hoje no Comitê Olímpico Brasileiro, essa questão dentro do laboratório que eles criaram, essa questão do trabalho mental, da preparação mental, isso ainda está muito fortalecido. Isso está fortalecido. Então, assim, hoje a gente vê uma demanda dos atletas, hoje os atletas pedem, sabe, Paulo? Antigamente a gente tinha que, né, o técnico queria, o diretor ali, o gestor queria, e às vezes a gente tinha que convencer o atleta que era legal. Hoje os atletas pedem. Os atletas estão vendo os que já têm experiência e os que nunca tiveram. Tem gente que nunca trabalhou com psicólogo que fala, puxa, eu também quero. Então, é bem notável esse movimento. Legal. O movimento é bem notável. De uns anos para cá, essa coisa mudou bastante. E isso deixa a gente feliz, né, Sâmia? Porque a gente já está há muitos anos na estrada e a gente já engoliu muitos dos sapos que muitas pessoas não vão precisar engolir mais. Né? Elas vão ter outros. Né? Mas os grandões, a gente já pegou. A gente já engoliu. Exatamente. Então, daí essa conclusão de que hoje os atletas têm uma outra mentalidade com relação ao trabalho mental. Eu acho que também, pode ser que eu esteja errado, Sam, espero que você me corrija, muito em função do significado que é o trabalho da psicologia do esporte, né?
Porque no momento em que a gente falou, começou a tratar isso de forma mental, eu acho que meio que se encaixou um pouco mais no entendimento e no significado que as pessoas dariam para um trabalho do psicólogo, que a gente sempre foi estigmatizado com a questão da loucura, né? Então, eu acho que o trabalho mental, eu acho que esses dois termos ajudaram bastante na consolidação do que de fato é um trabalho mental feito por psicólogos do esporte. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo muito, porque assim, quando eu comecei a trabalhar, a gente via que às vezes o atleta queria conversar com você, ele precisava e ele tinha vergonha, às vezes Isso. dos próprios colegas, né? Não, Sâmia, vamos conversar, mas a gente vai ali, porque ele não queria Isso. que ninguém visse que ele estava conversando com a gente, Que né? Então, situação, assim, meu Deus do céu. isso acontecia e eles achavam, sim, não, psicólogo é coisa para maluco. Tinha isso, né? Tinha esse mito de que psicólogo era coisa para maluco, psicólogo só era necessário quando o time estava perdendo, quando as coisas Isso. estavam dando errado, daí a gente não tinha tempo de fazer um trabalho, porque a gente era chamado para apagar o incêndio, não dava para apagar. Então, isso tudo foi mudando, e eu concordo com você. Talvez esse nome mental tenha aliviado um pouco. Vejo também que as pessoas começaram a entender o trabalho, as pessoas, de uma maneira geral, entender o trabalho do psicólogo e do psicólogo do esporte, né? A Isso. geração de hoje, a nossa geração tinha vergonha de falar que fazia terapia, né? É A isso? geração de hoje acha muito legal. Então eles falam, eu vou na minha psicóloga, né? Eu tenho psicólogo hoje. Então meus filhos e os mais jovens que os meus filhos, eles querem fazer terapia, né? Eles pedem para os pais. Então acho que a visão do psicólogo ela mudou, porque eles entendem. Agora a gente está trabalhando para felicidade. Agora a gente não está mais só preocupado em curar a doença, agora a gente está Boa. preocupado em tornar as pessoas, né, ajudar as pessoas a serem mais felizes e os atletas a serem felizes e ganharem mais medalhas e campeonatos. Então, isso fez com que as pessoas se aproximassem da psicologia clínica e esportiva. Eu acho que isso está Isso. aparecendo no consultório também, né? Agora sim, você deu um start para eu te fazer uma pergunta que já estava na minha cabeça há algum tempo. Hum. Tem um tema emergente na psicologia do esporte, que é a psicologia clínica do esporte, né? Fala para a Sim. gente um pouquinho do que é e o que faz, ou o que pleiteia a psicologia clínica do esporte. É um atendimento para o atleta? É uma terapia? O que é isso? Conta para nós. Bom, é, quando a gente começou a trabalhar lá atrás com psicologia do esporte, era uma divisão muito forte. Então, se você era clínico, você era clínico. E se você era esporte, você era esporte. Então, a gente até carregava aquelas bandeiras, né? E tinha essa divisão onde o psicólogo do esporte não fazia clínica, não podia. Ele só podia trabalhar com performance. E a gente veio trabalhando durante alguns anos, mas estava faltando alguma coisa. A gente não conseguia, às vezes, aquele resultado, porque ficava muito superficial. E aí, o que eu percebi que começou a acontecer é uma. A gente não precisa criar a roda, né? Ela já existe. A psicologia é uma ciência muito robusta. A gente Isso. tem uma ciência muito robusta e com muitas estratégias, com muitas abordagens, com muitas técnicas e com muitas teorias. E por que não lançar mão disso e trazer para o esporte? Então, hoje, a psicologia clínica do esporte, ela vai trabalhar com o atleta no seu, na sua totalidade, olhando para ele como um ser humano e, sim, aplicando princípios e estratégias da clínica. Em alguns momentos, a gente trabalha com a gente não vai fazer uma terapia com o atleta, porque Uhum. muitas vezes o que acontece é que o atleta vai precisar de uma terapia e a gente vai encaminhar. Mas se a gente está ali no dia a dia dele e a gente consegue trabalhar algumas outras questões além da performance, a gente tem esse conhecimento e tem todo esse material para trabalhar. E aí a gente faz a psicologia clínica do esporte. Quando a gente traz a clínica, estratégias, teorias e vai olhar além da performance. A gente vai olhar para o comportamento humano. E aí a gente encaixa isso muito bem.
Então, eu venho estudando muito a terapia de aceitação e compromisso, que Uhum. na minha, que é do Stephen Hayes, que na minha percepção encaixa muito no esporte, porque uma das questões, né, um dos vetores da ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, é entender que as emoções estão aí e que elas não vão impedir a gente de fazer nada. Então, ela trabalha assim, em vez de eu como a gente fazia antigamente. O atleta não pode ficar ansioso, senão ele não joga bem. Hoje a gente sabe que o atleta vai ficar ansioso e ele vai jogar bem. Se ele entender que a ansiedade faz parte, ela não pode estar muito elevada, mas um pouquinho de ansiedade é normal, é até saudável, e o atleta ele aprende que, ok, eu vou chegar na final olímpica e eu vou estar ansioso, mas eu vou jogar com ansiedade e eu vou ganhar essa medalha com ansiedade. Eu não preciso me livrar dela. E isso é legal porque o atleta já está preparado para a ansiedade. Porque não adianta você falar para ele, olha, calma, quando você chegar na Olimpíada, você vai estar zen. Aí ele chega na Olimpíada e na véspera da final, ele não vai estar zen. E ele fala, não, mas a Samia falou que eu ia estar zen. Eu não estou preparado para estar ansioso. Então, essa ideia, para mim, ela é linda e ela é da clínica. E ela é da clínica que a gente traz para o esporte, a gente adapta. O próprio Stephen Hayes tem um capítulo no livro novo dele que ele fala do uso dessa abordagem no esporte. Então, para mim, é isso a psicologia do esporte, é trabalhar com o atleta como um todo, usando o que a gente tem, da clínica, da performance. O objetivo é fazer o atleta ficar feliz, estar, né, bem e ganhar medalha. Então, quer dizer que, pelo que eu entendi, o que você está me contando é que quando um atleta vai para competir, ele carrega junto o seu humano, é isso? Tem assim na coleirinha junto? Isso. Não tem Vem jeito, não dá para junto. separar isso não, Sam? Não, nem no treino, nem na competição. Né? Então, assim, isso às vezes a gente não via, né? Parece que muitas vezes o atleta ele é visto como uma máquina. E aí você lê uma biografia, você começa a ver que a vida do cara é uma vida como a de uma outra pessoa qualquer, só que em vez dele, sei lá, atender pacientes como a gente, eles treinam. O trabalho deles é treinar. Isso, E eles levam o ser humano. E muitas vezes é o ser humano que ganha o jogo, eu né? sei disso, é verdade, é verdade. A Júlia está fazendo uma colocação aqui, Júlia Zucchetto. Ela assim, como estar zen em uma final de Olimpíada? Isso é utópico, ela está Impossível. dizendo. Uhum. Não É tem como, né? impossível. Eu lembro que As na pessoas final têm uma ideia, olímpica, né, sabe, de que elas precisam estar totalmente em paz para que, né? Cara, a gente não vive em paz durante o dia, durante o passar da nossa história. A gente está é, convivendo com tudo que é caos. E ele vai conviver com isso. Eu acho que foi isso que é, você tentou passar para nós, né? Esse caos é. todo que está em volta dele são variáveis que vão interferir no rendimento dele. E sabendo disso, ele pode melhorar um pouquinho esse desempenho, né? A própria derrota ela é importante porque ela vai trazer um monte de sentimento ruim, tristeza, decepção. E o que o atleta vai fazer com aquilo? Ele vai transformar em aprendizagem, em aprendizado. Então, assim, se o atleta entende que ele pega a derrota e aprende o que deu errado e ele modifica aquilo, ele ganha lá na frente. Então, aguentar essa tristeza, essa decepção, é importante para ele dar um salto. Eu lembro que na final olímpica, assim, o Alisson e o Bruno, eles estavam jogando de dia, de manhã ou de tarde. E a final olímpica foi à noite, foi meia-noite. Chuva e vento, e frio. E a gente fez o treino do dia anterior meia-noite, justamente para preparar o Sim, sim, horário, a para eles jogar, ambientação, para né? eles treinarem, né? E depois que acabou o treino, a gente foi para uma sala e a gente foi conversar. Eu até passei um videozinho para eles, falando justamente que amanhã a gente vai estar ansioso e como é que a gente vai trabalhar com isso e tal. E eles sabiam que eles iam entrar ansiosos. E o começo do jogo é sempre ansioso. Imagina uma final olímpica, a bola escapa, né? E cai no chão. A gente começou a final perdendo. E daí acabou. Aí
os atletas se encontram, continuam ansiosos, mas eles conseguem lidar melhor com essa ansiedade e eles conseguem fazer o que eles têm que fazer. Eu acho assim, que tudo isso que você acabou de falar para a gente, dessa aula que você deu para nós sobre psicologia clínica do esporte, ela me remete a um pensamento, Sâmia, da questão do tema da supressão emocional, né? Quer dizer, ao longo dos anos, sobretudo nos esportes de gênero masculino, um atleta falar que estava triste ou que estava ansioso era motivo dele se ver perante as pessoas como vulnerável, né? Então ele suprimia aquela emoção. Ao contrário, hoje a gente aponta, caraca, bota isso para fora, vamos viver isso aí. É isso? É isso sim. Então. Perfeito, perfeito, porque é importante o atleta poder até aceitar para ele mesmo que ele está triste, que ele está com medo. Que ele pode, né? Ficar triste, né? Que ele pode ficar triste, que ele pode ter medo, que ele pode ficar ansioso e tudo bem, e mesmo assim ele vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. Então, acho que sim, nisso a gente dá um salto. A gente dá um salto da psicologia esportiva, clínica do esporte, e da psicologia em geral, entendendo que a gente é vulnerável. Né? Todos somos. Então, todos temos nossos defeitos, nossas falhas, e tudo bem. Né? Somos seres humanos e é assim que a gente vai caminhando e vai vencendo na vida. Perfeito. Agora, Sam, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso encontro, que é uma pena, né? Que essa hora passa rápido demais. Passa rápido, sim. Isso. Eu vou te pedir para você falar um pouquinho, se é que você pode, de como é que ficou esse ano em que a Olimpíada foi adiada, e hoje já falam em cancelamento. Eu escutei hoje alguns comentários sobre cancelamento até de 2021. Como é que hoje você vive esse contato com os atletas? É uma questão para ele deixar de ter competido em 2020 foi um problema? Então, geralmente, o que eu vi e meus colegas também viram foram algumas fases. Então, Paulo, logo que aconteceu a pandemia, quer dizer, que as pessoas tomaram noção da pandemia, os atletas estavam muito apreensivos porque eles começaram a ser impedidos de treinar. Estou falando dos atletas brasileiros, sim, né? E principalmente dos que eu atendo. Eles não podiam mais treinar. E eles começaram a ficar apreensivos. Como é que a gente vai fazer agora a Olimpíada em julho de 2020, a gente em março sem poder treinar? Então, todos os atletas estavam se preparando para diversas competições nacionais e internacionais. Então, foi um momento difícil, de angústia, e logo veio a possibilidade do adiamento. Quando foi oficializado que o Comitê Olímpico Internacional oficializou o adiamento e colocou logo uma nova data, eles deram uma relaxada. E aí, o pensamento era, bom, agora a gente vai ter que viver esse período da melhor maneira possível, então treinando como dá, e fazendo o que dá. Então, isso também teve uma ansiedade talvez um pouquinho diferente da inicial, mas assim, sem muita previsão, mas a gente vai tentar manter um trabalho aqui meio de base. Vamos tentar fazer o que a gente consegue fazer. Esse foi o tom. E agora a gente já está entrando, eu vejo, numa nova fase. Agora a ideia... existe sim a possibilidade do cancelamento, talvez, e aí eu vou te dar a minha opinião, acho que isso já ficou mais forte há algumas semanas atrás, quando o Japão falou que se não controlasse a pandemia não ia ter Olimpíada. Eu vi ontem que que a pandemia no Japão está sob controle, né? Eu hoje estou vendo um panorama muito mais otimista para o nosso país e para o mundo. A gente está vendo a Europa abrir, então eu acredito que vai ter Olimpíada. Só que eu vejo já os atletas numa outra fase. Agora eles estão esperando para começar a voltar aos treinos e entender como é que vai ser o calendário, porque uma outra coisa que não tem esse ano é a competição. Então, para o atleta fica muito difícil visualizar como é que vai ser o ano até o final. E aí o que vai acontecer é que à medida que as coisas forem clareando, os preparadores físicos, treinadores vão refazer
a programação de treinamento, a periodização de treinamento. E aí sim, Muda todo o planejamento, né? Muda tudo. E aí eles vão saber. Mas a ideia agora é assim, poder cada um fazer o que consegue fazer, achar coisas que dão prazer, ter uma rotina boa e esperar, né? Aquela velha coisa que a gente sempre fala para os atletas. Você deve falar também. Tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Então, o que a gente não controla, vamos deixar que as coisas se resolvem. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente controla, que é o nosso comportamento. É verdade. Eu acho que agora eles estão um pouco melhores. Com isso que você acabou de me dizer, a gente pode arriscar dizer que a psicologia do esporte, de um modo geral, para qualquer modalidade esportiva, ela se modifica em termos de intervenção de acordo com o cenário que tem pela frente? Entende o que eu quero dizer? Com certeza. Sim, com certeza. Eu acho que de acordo com o cenário e com o atleta. Então, então, a gente vinha trabalhando de um jeito. Então, os atletas estavam agora iniciando o ano, que era o ano olímpico, se preparando para as competições antes da Olimpíada, alguns já classificados, alguns buscando a classificação, e o trabalho era reta final para a Olimpíada. Quando a Olimpíada é adiada, muda tudo. Sim. E a gente tem que mudar o jeito da gente trabalhar. Bom, agora para tudo e a gente vai refazer a nossa programação. E olhando para cada atleta, eu tenho um atleta que quer visualizar, que quer fazer trabalho de concentração, que quer... E tem atleta que fala, Sâmia, eu não quero fazer visualização. Posso ficar sem fazer até os treinos voltarem ao normal? Pode, claro. Então, para esse atleta, o trabalho é diferente. O trabalho é mais clínico, é mais de suporte. E para o outro que está na visualização, a gente vai. Então, eu acho que tem sim o panorama e tem o indivíduo. Então, a gente precisa estar muito sensível a essas mudanças para ir também mudando o nosso trabalho, que eu acho que é importante, né? A gente tem uma linha, mas essa linha, às vezes, ela vai se ajustando de acordo com as exigências do momento. Isso. Júlia está colocando aqui para nós que eles são orientados muito pelo calendário das competições, como você falou, que a gente não tem até o final do ano mais competições, porque aí vai dando para eles um parâmetro de como é que está indo o rendimento deles, como é que eles estão entendendo o seu desempenho, né? Sâmia é maravilhosa, olha aqui, ó. Obrigada. A generosidade em pessoa, já olha só o que ele fala, né? Eu não sou generoso. Você é o Léo Habib, uma pessoa que eu odeio. Léo! Oi, Léo! Então, Sâmia, assim, eu só tenho para te agradecer, aprendi demais com você aqui hoje. Né? Eu aprendo sempre com você. Eu não gosto de deixar a live acabar de uma hora para outra, porque derruba a gente. Sim. Você sabe como é que funciona esse negócio. É horrível, e sim. Antes de eu deixar de falar, e assim, eu tentar te dar daqui um abraço muito apertado, porque tenho assim, uma admiração muito grande pelo trabalho que você desenvolve há tantos anos, né? E sempre com uma ética bacana. Toda vez que você me encontra, e não foram tantas vezes assim, mas toda vez que você me encontra, você me emana um carinho tão grande e que eu só posso retribuir isso. Então eu deixo o meu beijo para você, a sua peste deixa um agradecimento, os psicólogos do Rio de Janeiro deixam para você um agradecimento, essa live vai ficar gravada e as pessoas vão poder aprender muito com tudo que você trouxe para nós aqui. Deixo esses minutos finais para você se despedir. Bom, quero agradecer o convite da Soperge, estou muito feliz de ter dividido esse momento aqui com você, você sabe que eu te admiro muito. Como eu falei no começo da live, você é um dos pioneiros da psicologia esportiva no Brasil. E, assim, a gente não consegue agradar todo mundo, mas eu sei que tem muita gente legal, muita gente do bem, e quando a gente se encontra é muito bom, né? E é isso aí. Vamos continuar lutando e caminhando para essa psicologia crescer no Brasil. Enquanto a gente tiver força, a gente está lá, marcando uma posição política. Sim, com certeza. Um grande beijo para ti. Um excelente final de semana, se cuida, você e sua família linda aí, e a gente vai se encontrar daqui mais próximo para qualquer outra situação, tá bom, minha querida? Tá bom, obrigada, um beijo tchau. Grande. Tchau. Tchau.